Continuidade da leitura do livro de Jó. Para você que acessa @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 / repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Capítulo 8 do livro de Jó, discurso de Bildade. Bildade de Shua tomou a palavra e disse: Até quando dirás semelhantes coisas? E tuas palavras serão como um furacão. Porventura Deus fará curvar o que é reto, e o Todo-Poderoso subverterá a justiça? Se teus filhos o ofenderam, ele os entregou às consequências de suas culpas. Se recorreres a Deus e implorares o Todo-Poderoso, se és puro e reto, ele atenderá a tua oração e restaurará a morada de tua justiça. Teu começo parecerá pouca coisa diante da grandeza do que te seguirá. Interroga as gerações passadas e examina com cuidado a experiência dos antepassados, porque somos uns ignorantes das coisas de ontem. Nossos dias sobre a terra passam como a sombra. Eles podem instruir-te, falar-te, e de seu coração tirar este discurso. Pode o papiro crescer fora do brejo, o junco germinar sem água? Verde ainda, sem ser cortado, ele seca antes que as outras ervas. Assim acabam todos os que esquecem Deus. Assim perece a esperança do ímpio. Sua confiança é como filandras, sua segurança uma teia de aranha. Ele se apoia sobre uma casa que não se sustenta. Atém-se a uma morada que não se mantém de pé. Cheio de vigor ao sol, faz brotar suas hastes em seu jardim. Suas raízes se entrelaçam sobre a pedra. Apoia-se entre rochas, mas se é arrancado de seu lugar, este o renega. Nunca te vi. Eis onde termina seu destino, e outros germinarão no solo. Não, Deus não rejeita o homem íntegro, nem dá a mão aos malvados. Ele porá de novo o riso em sua boca, e em teus lábios gritos de alegria. Teus inimigos serão cobertos de vergonha. A tenda dos maus desaparecerá. Capítulo 9. Jó tomou a palavra nestes termos: Sim, bem sei que é assim. Como poderia o homem ter razão contra Deus? Se quisesse disputar com ele, não lhe responderia uma vez entre 1000. Deus é sábio em seu coração e poderoso. Quem pode afrontá-lo impunemente? Ele transporta os montes sem que estes percebam. Ele os desmorona em sua cólera, sacode a terra em sua base, e suas colunas são abaladas. Dá uma ordem ao sol que não se levante, põe um selo nas estrelas. Ele sozinho formou a extensão dos céus e caminha sobre as alturas do mar. Ele criou a grande ursa, Órion, as Pleiades e as câmaras austrais. Fez maravilhas insondáveis, prodígios incalculáveis. Ele passa despercebido perto de mim, toca levemente em mim sem que eu tenha percebido. Quem poderá impedi-lo?
de arrebatar uma presa? Quem lhe dirá: por que fazes isto? De sua cólera Deus não volta atrás. Diante dele jazem prosternados os auxiliares de Raabe. Quem sou eu para replicar-lhe, para escolher argumentos contra ele? Ainda que eu tivesse razão, não responderia, pediria clemência a meu juiz. Se eu o chamasse e ele me respondesse, não acreditaria que tivesse ouvido a minha voz. Ele que me desfaz como um redemoinho, que multiplica minhas feridas sem manifestar motivo, que não me deixa tomar fôlego, mas me enche de amarguras. Se busca a fortaleza, é este o forte. Se busca direito, quem o determinará? Se eu pretendesse ser justo, minha boca me condenaria. Se fosse inocente, ela me declararia perverso. Inocente, sim, eu sou. Pouco me importa a vida, desprezo a existência. Pouco importa. É por isso que eu disse que ele faz perecer o inocente como o ímpio. Se um flagelo causa de repente a morte, ele ri-se do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos maus. E ele cobre com um véu os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é, pois, que faz isso? Os dias de minha vida são mais rápidos do que um corcel. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como as barcas de junco, como a águia que se precipita sobre a presa. Abandonar meu ar triste e voltar a ser alegre, temo por todos os meus tormentos, sabendo que não me absolverás. Tenho certeza de ser condenado. Que me adianta cansar-me em vão? Por mais que me lavasse na neve, que limpasse minhas mãos na lixívia, tu me atirarias na imundícia, e as minhas próprias vestes teriam horror de mim. Deus não é um homem como eu, a quem eu possa responder, com quem eu possa comparecer na justiça, pois que não há entre nós árbitro que ponha a sua mão sobre nós dois. Que Deus retire a sua vara de cima de mim, para pôr um termo a seus medonhos terrores. Então lhe falarei sem medo, pois não é assim comigo. Capítulo 10. A minha alma está desgostosa da vida, dou livre curso a meu lamento, falarei da amargura de meu coração. Em lugar de me condenar, direi a Deus: mostra-me por que razão me tratas assim. Encontras prazer em oprimir, em renegar a obra de tuas mãos, em favorecer os planos dos maus? Terás olhos de carne, em vez as coisas como as veem os homens? Serão os teus dias como os dias de um mortal, teus anos como os dos humanos, para que procures a minha culpa e persigas o meu pecado, quando sabes que não sou culpado e que ninguém me pode salvar de tuas mãos? Tuas mãos formaram-me e fizeram-me. Mudando de ideia, me destruirás. Lembra-te de que me formaste como o barro. Far-me-ás agora voltar à terra?
Não me ordenhaste como leite e coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. Concedeste-me vida e misericórdia, tua providência conservou o meu espírito. Mas eis que escondias em teu coração, vejo bem o que meditavas. Se peco, me observas. Não me perdoarás o meu pecado? Se eu for culpado, ai de mim. Se for inocente, não ousarei levantar a cabeça, farto de vergonha e consciente de minha miséria. Esgotado, me caças como um leão. Não cessas de desfraudar contra mim? Teu estranho poder redobras contra mim, teus assaltos, teu furor cresce contra mim. Vigorosas tropas vêm me cercar. Por que me tiraste do ventre? Teria morrido, nenhum olho me teria visto. Teria sido como se nunca tivesse existido. Do ventre me teriam levado ao túmulo. Não são bem curtos os dias de minha vida? Que ele me deixe respirar um instante, antes que eu parta, para não mais voltar ao tenebroso país das sombras da morte, opaca e sombra região, reino de sombra e de caos, onde a noite faz as vezes da claridade. Capítulo 11. Então Sofar de Naama tomou a palavra nestes termos: ficará sem resposta o que fala muito. Dar-se-á razão ao grande falador? Tua loquacidade fará calar a gente. Zombarás sem que ninguém te repreenda? Dizes, minha opinião é a verdadeira, sou puro a teus olhos. Oh, se Deus pudesse falar e abrir seus lábios para te responder, revelar-te os mistérios da sabedoria que são ambíguos para o espírito, saberias então que Deus esquece uma parte de tua iniquidade? Pretendes sondar as profundezas divinas? Atingir a perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que o céu, que farás? Mais profunda que os infernos, como a conhecerás? É mais longa que a terra, é mais larga que o mar. Se ele surge para aprisionar, se apela para a justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade sem que ela perceba. Diante disso, uma cabeça oca poderia compreender, um asno tornar-se razoável? Se voltares teu coração para Deus, e para ele estenderes os braços, se afastares de tuas mãos o mal, e não abrigares a iniquidade debaixo de tua tenda, então poderás erguer a fronte sem mancha, serás estável, sem mais nenhum temor, esquecerás daí por diante as tuas penas, como águas que passaram, serão apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que o meio-dia. As trevas se mudarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Olhando em volta de ti, dormirás tranquilo, repousarás sem que ninguém te inquiete. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos maus serão consumidos. Para eles nenhum refúgio. Não terão outra esperança senão em seu último suspiro.
Resposta de Jó, capítulo 12. Jó tomou a palavra nestes termos: Sois mesmo gente muito hábil, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho também o espírito como o vosso. Não vos sou inferior, quem, pois, ignoraria o que sabeis? Os amigos escarnecem daquele que invoca a Deus para que ele lhe responda e zombam do justo e do inocente. Vergonha para a infelicidade é o modo de pensar do infeliz. Só há desprezo para aquele cujo pé fraqueja. As tendas dos bandidos gozam de paz. Segurança para aqueles que provocam a Deus, que não tem outro Deus senão o próprio braço. Pergunta, pois, aos animais, e eles te ensinarão, às aves do céu, e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te darão lições. Entre todos esses seres, quem não sabe que a mão de Deus fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo o que vive e o sopro de vida de todos os humanos. Não discerne o ouvido as palavras, como o paladar discerne o sabor das iguarias? A sabedoria pertence aos cabelos brancos. A longa vida confere a inteligência. Em Deus residem sabedoria e poder. Ele possui o conselho e a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém há que o solte. Quando faz as águas pararem, a seca, se a soltar, submergirão a terra. Nele, força e prudência. Ele conhece o que engana e o enganado. Faz os árbitros andarem descalços, torna os juízes estúpidos, desata a cinta dos reis e cinge-lhes os rins com uma corda, faz os sacerdotes andarem descalços e abate os poderosos, tira a palavra aos mais seguros de si mesmos e retira a sabedoria dos velhos, derrama o espírito sobre os nobres, afrouxa a cinta dos fortes, põe a claro os segredos das trevas e traz à luz a sombra da morte. Torna grandes as nações e as destrói, multiplica os povos, depois os suprime. Tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos num deserto sem pista. Andam as apalpadelas nas trevas sem luz, tropeçam como um embriagado. Capítulo 13 do livro de Jó. Meus olhos viram todas essas coisas, meus ouvidos as ouviram e as guardaram. Aquilo que vós sabeis, eu também sei. Não vos sou inferior em nada, mas é com o Todo-Poderoso que eu desejaria falar, é com Deus que eu desejaria discutir, pois vós não sois mais que impostores, não sois senão médicos que não prestam para nada. Se pudesseis guardar silêncio, tomar-vos-iam por sábios. Escutai, pois, minha defesa, atendei aos quesitos que vou anunciar. Para defender a Deus, ireis dizer mentiras? Será preciso enganar-lhes em seu favor? Tereis para com ele juízos preconcebidos e vos arvorais em ser seus advogados? Seria porventura bom que ele vos examinasse? Iríeis enganá-lo como se engana um homem? Ele não deixará de vos castigar, se tomardes seu partido ocultamente. Sua Majestade não vos atemorizará? Seus terrores não vos esmagarão?
Vossos argumentos são razões de poeira, vossas delapidações são obras de barro. Calai-vos, deixai-me, quero falar, aconteça depois o que acontecer. Lacero a minha carne com os meus dentes, ponho minha vida em minha mão. Se ele me mata, nada mais tenho a esperar, e assim mesmo defenderei minha causa diante dele. Isto já será minha salvação, que o ímpio não seja admitido em sua presença. Escutai, pois, meu discurso, dai ouvido às minhas explicações. Estou pronto para defender minha causa. Sei que sou eu quem tem razão. Se alguém quiser demandar contra mim, no mesmo instante, desejarei calar e morrer. Poupai-me apenas duas coisas, e não me esconderei de sua face. Afasta de sobre mim a tua mão. Põe um termo ao medo de teus terrores. Chama por mim, e eu te responderei. Ou então falarei eu, e tu terás a réplica. Quantas faltas e pecados cometi eu? Dá-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas. E por que me consideras? Por que, retificando, por que escondes de mim a tua face? E por que me consideras como inimigo? Queres então assustar uma folha levada pelo vento ou perseguir uma folha ressequida? Pois queres ditar contra mim amargas sentenças e queres que me sejam imputadas as faltas de minha mocidade. Queres enfiar os meus pés no cepo, espiar todos os meus passos e contar os rastos de meus pés. E ele se gasta como um pau bichado, como um tecido devorado pela traça. Capítulo 14 do livro de Jó. O homem nascido da mulher vive pouco tempo e é cheio de muitas misérias. É como uma flor que germina e logo fenece, uma sombra que foge sem parar. E é sobre ele que abres os olhos e os chamas a juízo contigo. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se seus dias estão contados, se em teu poder está o número de seus meses e fixado um limite que ele não ultrapassará, afasta dele os teus olhos, deixa-o até que acabe o teu dia como um trabalhador. Para uma árvore a esperança, cortada, pode reverdecer, e os seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecido na terra, e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com a água, tornar-se-á verde de novo, e distenderá ramos como uma jovem planta. Mas quando o homem morre, fica estendido, o mortal expira. Onde está ele? As águas correm do lago. O rio se esgota e seca. Assim, o homem se deita para não mais levantar. Durante toda a duração dos céus, ele não despertará jamais. Jamais sairá de seu sono. Se pelo menos me respondesse na região dos mortos, ao abrigo, até que tua cólera tivesse passado, se me fixasse um limite em que te lembrasses de mim, se um homem, uma vez morto, pudesse reviver, todo o tempo de meu combate eu esperaria, até que me viessem soerguer. Tu
Me chamarias e eu te responderia. Estenderias a tua destra para a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos e observas todos os meus pecados. Tu selaste como num saco os meus crimes, puseste um sinal sobre minhas iniquidades. Mas a montanha acaba por cair e o rochedo desmorona longe de seu lugar. As águas escavam a pedra. O aluvião leva a terra móvel. Assim aniquilas a esperança do homem. Tu o pões por terra, ele se vai embora para sempre. Tu o desfiguras e o mandas embora. Estejam seus filhos honrados, ele o ignora. Sejam eles humilhados, não faz caso. E somente por ele, somente por ele, que sua carne sofre. Sua alma só se lamenta por ele. Bem, foi o capítulo 14 que concluímos aqui neste vídeo sobre o livro de Jó. É a segunda parte. Shalom Adonai. A paz de Deus para você que me acessa no endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. No YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. No Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. No blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e também facebook.com/Paulo Maciel da rádio.